pastor do sermão hoje. Eu dependia daqueles elogios para ir embora satisfeito. É triste eu contar isso para vocês, mas eu estou contando isso para vocês verem como nós abraçamos os princípios de Babilônia sem perceber. Sem perceber. Meus queridos, a glória pessoal é a ruína na vida cristã. Não há mérito nenhum em nós. Ninguém aqui é bom. E eu lhes asseguro de que Deus não deixa passar batido. Aqueles que abraçam o princípio de Babilônia, a queda é iminente. Vocês olhem para os pós-diluvianos. Então logo começaram a se arrogar, Deus confundiu as línguas e eles saíram abaixo com o projeto da torre deles. Se nós olharmos para Nabucodonosor, ele ainda falava, diz Daniel, ele ainda falava, quando Deus do céu veio e falou com ele, ele ficou louco, perdeu tudo, perdeu o trono, perdeu tudo. Olhem para Lúcifer. Lúcifer estava lá no céu, ainda como regente do coro celestial. Então logo entrou no pecado, ele criou uma rebelião contra Deus, foi expulso do céu. A mensagem do profeta Isaías, quando fala de Lúcifer, começa com a indagação: como caístes do céu, ó estrela da manhã, ó filho da alma? Como é que Lúcifer é gente do coro celestial, esse anjo brilhante, extraordinário, como é que ele caiu no pecado? Como é que ele abraçou o princípio de Babilônia, do eu, da confiança própria, da autossuficiência? Ó, meus queridos, esse mesmo sentimento de Lúcifer, nós temos acalentado ele em nosso coração, porque muitas vezes nós queremos ser melhor que o outro. Muitas vezes nós queremos ser melhor do que o nosso próximo. Nós vivemos a vida querendo ser melhor que alguém. Nós vivemos a vida procurando alguém inferior a nós, para que a gente possa se sentir bem. Esse é o princípio de Babilônia. O princípio de Babilônia está enraizado no coração dos cristãos dentro da igreja. É por isso que há muita fofoca, muita peleja, muita briga, muito desentendimento. Porque os princípios de Babilônia estão enraizados no seio do povo de Deus. E o anjo voou pelo céu dizendo: caiu, caiu Babilônia. Aquela que tem dado vinho da sua ira da prostituição, aquela que tem corrompido as pessoas, aquela que tem corrompido o mundo, tem corrompido os cristãos, tem corrompido os filhos de Deus, porque nós temos condescendido com o ego, com esse sentimento de autoconfiança em nosso coração, com esse desejo e anseio de poder e glória do coração humano. Ó, meus queridos, nós estamos anestesiados pela tecnologia do mundo. Nós estamos anestesiados pelas televisões coloridas e os programas lindos. Nós estamos anestesiados pelo poder da internet. Nós estamos anestesiados pelo poder do videogame. Sabe, meus queridos, nós estamos anestesiados pela mistura, pela prostituição que Babilônia está trazendo para dentro das nossas casas. O anjo que voou pelo meio do céu estava certo. Porque Babilônia, ela está colocando o vinho da ira dela, da prostituição, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida, com as coisas desse mundo, e nós começamos a misturar o sacro e o profano, e já não sabemos mais definir as coisas celestiais, porque estamos arraigados dentro de Babilônia. Esse perfume de aroma suave do pecado tem se espalhado sutilmente, com falsas ideologias, dentro dos veículos de comunicação, alcançando e atingindo o povo de Deus, danificando a nossa fé. Outro dia eu li a história de um jovem chamado Dennis, um jovem italiano. Ele era o dono da Igor Incorporation, uma empresa de computação. E ele começou a se dar bem nos negócios. E ele fazia 2 dias que havia comprado uma Ferrari. E ele naquela manhã chegou no escritório entusiasmado, porque pela primeira vez ele ia colocar as ações da Igor Incorporation no mercado da Bolsa de Valores. E ele queria ver o preço que as ações iam sair. E ele esperava que ele poderia fazer um grande lucro. A sua empresa já estava valendo $1 milhão. E ele esperava que, quem sabe, quando o pregão abrisse às 10 horas da manhã, a Igor Corporation começasse a crescer no volume das ações e as pessoas a comprar e o preço a subir, e ele podia terminar o fim do dia milionário.
E ele acompanhava o pregão do seu computador. E com 2 horas do pregão aberto, a Eagle Corporation já estava em $7 milhões. As ações da companhia dele começou a disparar. E a cada aumento que dava, a cada milhão, cada jump, ele vibrava, ele pulava. E finalmente, quando o pregão fechou, a Eagle Corporation, que começou o dia valendo $1 milhão, valia agora $20 milhões. E ele estava exultando, era um milionário, pulava, congratulava-se com os funcionários, pegou a sua Ferrari, o dele, saiu para casa entusiasmado para falar à esposa do que estava acontecendo na sua vida financeira. Mas numa curva em alta velocidade, ele derrapou no seu Ferrari, bateu no barril, rolou, caiu e perdeu a vida. No dia que se tornou milionário, ele morreu. Como pode uma coisa dessa? Meus queridos, Babilônia faz isso. Babilônia quer nos levar à destruição. Por trás do poder de Babilônia está o demônio, está Lúcifer, está Satanás, para corromper os filhos de Deus. Fornicação e adultério são frequentemente usados nas Escrituras como emblemas da idolatria, da falsa adoração. A expressão vinho da ira é uma expressão usada para mostrar quão venenoso é a taça do pecado com que Babilônia quer corromper os filhos de Deus. Nós não queremos a mensagem de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Abraçou você já o princípio de João Batista. Vem alguém igual que eu. Vem alguém igual que eu. Essa é a mensagem do remanescente. Essa é a mensagem do reformador. Vem alguém maior que eu. Vem alguém igual que eu. Sabe, meus queridos, nós precisamos fazer uma reforma na nossa vida, porque nós somos adventistas, mas temos abraçado em nosso coração os princípios de Babilônia. O alarido do anjo voando pelo meio do céu, anunciando a queda de Babilônia, é um alerta ao povo de Deus para abandonar os princípios de Babilônia, da exaltação pessoal, da confiança pessoal e confiar nos méritos de Cristo Jesus. A mensagem do segundo anjo tem por objetivo anunciar a queda de Babilônia a todos aqueles que amaram o princípio babilônico da glorificação pessoal e da confiança nos méritos humanos. Essa noite, nós temos que tomar uma decisão em nossa vida. Satanás tem trabalhado com uma sabedoria incrível no meio do povo de Deus. Os princípios de Babilônia estão enraigados dentro da igreja de Deus, destruindo o progresso e o crescimento espiritual que essa igreja precisa ter, se preparando para a última batalha final do drama milenar do conflito dos séculos. Não esqueçam, meus queridos jovens, que quando o povo alinhou as margens do rio Jordão, e Josué se levantou diante do povo e disse: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas no meio de vós. Naquela noite, os jovens de Israel santificaram a sua vida e cruzaram o rio Jordão em segurança. Num período onde se vivia 120, 140 anos, o mais de 1 milhão de pessoas que cruzou o rio Jordão tinham todos idades abaixo de 40 anos. Todos. Os jovens entraram na terra prometida. Os jovens de Deus cruzaram a terra do rio Jordão. Os jovens de Deus viram os muros de Jericó caírem e o triunfo e a vitória da igreja israelita. Deus está chamando você, jovem, para testemunhar o triunfo do Jordão da cruz final. Deus está chamando você, meu jovem, para você santificar a sua vida, porque o segredo dos milagres e do poder é a santificação. A mensagem de Josué é: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós estamos nos aproximando de um grande final. Nós estamos nos aproximando do momento quando finalmente a história do pecado vai terminar. Mas o poder das trevas não vai se render sem uma batalha renhida contra os filhos de Deus. É hora de fazer preparo a esse grande conflito que está diante de nós.
O segundo anjo voou pelo meio do céu, anunciando a queda de Babilônia e daqueles que abraçaram o seu princípio.